Deus, meus queridos, amados irmãos, irmãs, simpatizantes da palavra de Deus, aqui quem vos fala é o seu amigo, seu irmão, Diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Esta manhã, meu querido, aleluia, de quinta-feira, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com os irmãos, com vocês. Eu já quero pedir permissão para poder entrar aí, onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Esta palavra, aleluia, de Deus. Oh, louvado seja Deus. Mas antes, meu querido irmão, vamos orar, pedir a Deus a direção, a orientação, e que Ele fale conosco nessa manhã, que Ele venha nos trazer uma edificação para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui estamos, Senhor, aleluia, para fazer não a nossa, mas a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, toma aqui o primeiro lugar, fala a cada coração, fala a cada vida que estará ouvindo, meu Pai, esta palavra nesta manhã, aleluia, de quinta-feira. Vai de encontro a esta família, vai de encontro a este senhor, a esta senhora, vai de encontro a este jovem, vai de encontro, meu Pai, aqueles que se encontram em um hospital, aqueles que se encontram encarcerado, aqueles que se encontram, aleluia, jogado nas ruas, nas calçadas. Ó Senhor, vai de encontro a cada vida, vai de encontro, Senhor, a cada pessoa do Brasil e do mundo afora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a Tua palavra, ela faça aquilo que te apraz, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Convém que eu diminua e Tu cresça. Eu peço tão somente, usa a minha vida nesta manhã, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos, queridos, aleluia. Eu estava aí alguns dias sem fazer live. Louvado seja Deus, eu estou testando aqui um aplicativo aí, aleluia, e venho tentar fazer essa live ao vivo, louvado seja Deus, para vocês, amém? Se tudo der certo, a gente vai tentar aí começar a fazer as nossas lives, os nossos vídeos ao vivo, para a glória de Deus. Eu estou transmitindo pelo YouTube. Eu tenho também o meu Facebook e tenho também o meu Instagram, para a glória de Deus. E a mensagem do nosso Deus, a qual hoje eu estarei trazendo, se encontra ali em Êxodo capítulo 3, louvado seja Deus, que é a chamada, a comissão de Moisés, que Deus chama Moisés para libertar o povo dele que estava escravo no Egito há 400 anos, aleluia. Todos já conhecem a história de Moisés, aleluia, que foi criado ali pela filha de Faraó, louvado seja Deus, porque Faraó, ele pensava, esse Faraó que estava ali reinando, ele não conhecia José, e ele vendo o povo hebreu crescendo, ele então ficou temeroso de haver uma guerra e o povo hebreu se juntar a os adversários e tentar derrotá-lo. Então o que ele faz? Ele manda as parteiras matar os meninos que nascessem e deixassem apenas as meninas. Porém, as parteiras, elas temeram em matar os meninos, e Moisés foi aleluia, louvado seja Deus, pela permissão de Deus, que Deus deu o escape. A mãe de Moisés, ela tem Moisés, aleluia, e então ela ficou com ele algum tempo escondido, mas depois não tinha como escondê-lo mais. Então a sua mãe ali, junto com a sua filha, colocaram ela em um rio, no rio Nilo ali, onde a filha de Faraó, ela se banhava, e colocaram ele dentro de um cesto, e estava ali a filha de Faraó junto com as suas criadas,
ali se banhando ao rio, e elas viram aquele cesto e tinha uma criança, e a filha de Faraó então se compadeceu daquela criança no cesto, que era Moisés, e ela manda ali, resgata aquela criança, e ela manda chamar alguém para cuidar, e estava ali a irmã de Moisés e disse: olha, conheço uma mulher. E aí ela foi lá e trouxe a própria mãe, né? A própria mãe de Moisés cuidou dele durante um tempo. Depois Moisés foi entregue para ela, e Moisés, ele foi instruído em toda a ciência egípcia, ou seja, Moisés adquiriu o conhecimento egípcio. Moisés foi um homem influente, né? Teve conhecimentos acima dos demais dos seus irmãos ali, pela misericórdia de Deus. E Moisés, ao completar uma determinada idade, ele resolve ir conhecer a cidade, o povo, e ele vai ali vendo, né, tudo, o trabalho do povo, a escravidão, o sofrimento do seu povo, e ele vê ali então um egípcio maltratando um hebreu, e ele mata aquele egípcio, e ele acha que ninguém vê, né, aquilo que ele fez. E de outro dia ele vai também sair novamente, e aí agora dessa vez ele vê os dois hebreus discutindo, brigando, e Moisés tenta ali apaziguar, apartar, mas um deles diz: quem te constituiu rei sobre nós, príncipe sobre nós? Porventura vai nos matar como mataste aquele egípcio? E Moisés, diante disso, apavorado, ele resolve fugir, porque ele fica com medo de Faraó o matar. E ele tinha razão. Faraó, ao saber do assunto, realmente queria matar Moisés, e Moisés vai fugir e vai ali acabar indo parar na casa de Jetro. E aí Moisés então passa um tempo ali na casa dele, e acaba também casando-se com uma das filhas de Jetro. E Deus então, diante da aflição do povo, o povo clamando, Deus então chama Moisés para uma missão: libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. É o que está aqui nesta passagem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vai ler aqui, aleluia, o capítulo 3, algumas partes. Eu não pretendo, talvez eu leia todo, não sei. Vamos ver aqui o que é que Deus tem a nos falar. Mas diz assim, aqui o capítulo 3 de Êxodo, diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do qual meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, ao ver, bradou Deus, e ele no meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores,
porque conheci as suas dores, porque desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao qual do Cananeu e do Eteu e do Amoreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que o tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até aqui, meus queridos, amados irmãos, irmãs, simpatizantes da palavra de Deus. Veja, meu querido, que este povo de Deus, estão ali no Egito agora, escravo há 400 anos, mas antes disso, o povo não estava escravo. Por quê? Porque este faraó, diz a palavra de Deus, se a gente voltar a ler as páginas anteriores, ele não conhecia José. José que outrora ele foi vendido como escravo ali para o Egito, devido à inveja dos seus irmãos com José, né? José que era filho de Jacó, e aí José vendido para o Egito, ele vai ser ali servo de um dos egípcios, vai cuidar da casa deste egípcio, mas a mulher desse homem ali, ela cobiça José, e José então não cede aos seus caprichos, aos seus desejos, e ela trama contra José. Seu marido fica indignado, Potifar fica indignado, né? E ele então manda prender José. José vai preso, fica um tempo na cadeia. José, ele adivinha o sonho ali do padeiro, do copeiro, e depois José, ele vai ser chamado à presença de Faraó, porque esse Faraó teve um sonho e nenhum dos sábios daquela época puderam desvendar ali o sonho de Faraó. E José então é chamado, por quê? Porque um daqueles, o copeiro, ele então é chamado à presença de Faraó, e ele diz: olha, eu conheci um homem na prisão que ele adivinhou o meu sonho e o do meu colega, do meu amigo, do padeiro. E o sonho se concretizou, tudo que ele falou se concretizou. Então o Faraó manda chamar a José, que está preso. José, ele corta-se a barba dele, ele coloca-se vestes limpas nele, dá um banho. Ele então chega-se à presença de Faraó, e José então vai ali adivinhar, não adivinhar, mas Deus dá a José a interpretação do sonho de Faraó. E nisso, devido a uma fome, a fome que teve, e nisso a fome que se estendeu por todo o mundo da época, e até chegar a seu pai. Tanto que Jacó pede para os seus irmãos ir lá comprar comida no Egito. Ele fica sabendo, e os seus irmãos vão ali, e aí José, diante agora dos irmãos que está ali, José reconhece seus irmãos de antemão não reconhecem, e então vai desenrolar a história da vinda da família de José para o Egito, dos seus irmãos, do seu pai, de todos. E vem ali e vão morar agora ali no Egito, aleluia, e vão ali no Egito tomar conta de gado, de ovelhas, e vão se multiplicar. Porém esse faraó, ele morre, e o outro faraó, então ele não conhecia a José,
E ele, temeroso, como eu falei do início, devido ao crescimento, à multiplicação do povo hebreu, ele ficou receoso e ele começou a oprimir o povo hebreu ali, e aí colocou o povo hebreu em uma situação de aflição, em uma situação de aperto, em uma situação de escravidão, de maneira que o povo já não estava mais suportando isso. E diz aqui no verso 7 e 8, né? E disse o Senhor: tenho visto e atentamente a aflição do meu povo, a que está no Egito, e tenho ouvido o meu clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores, porque desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a qual do cananeu e do eteu e do amoreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Então, meu querido, essa terra Canaã é uma terra já prometida, né, ao povo hebreu. Ela foi prometida a Abraão, né? Deus promete a Abraão, dar a Abraão, fazer de Abraão uma grande descendência e numerosa, né? Deus muda o nome de Abraão, era Abrão, passou a ser Abraão, pai de uma grande nação, de multidões, né? Porque Abrão era pai exaltado, mas agora Deus mudando o nome dele para Abraão, se chamando pai de uma grande nação. Deus muda o nome dele de Sara, né? E aí, então, esta promessa da terra prometida ali já era algo prometido por Deus, dar a terra de Canaã ao povo hebreu. Mas veja, meu querido, que muitas das vezes na nossa vida nós passamos por situações difíceis, por aperto, por aflições, por demandas nessa vida. Muitas das vezes caímos em doença, em dívidas, em situações difíceis que não encontramos mais saída. Muitas das vezes somos oprimidos, humilhados. Muitas das vezes o mundo nos sufoca. Muitas das vezes aqueles que têm poder, né, eles nos sufocam, eles nos perseguem, eles querem nos oprimir. Mas diz a palavra de Deus que Deus ele está vendo. Ele estava vendo ali o sofrimento daquele povo agora escravo, aonde agora aquele povo tinha que comer da sobra do que eles faziam ali. Eles comiam das sobras e eles eram colocados a trabalhar de forma exaustiva. E Deus então estava vendo o sofrimento do seu povo ali no Egito. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus está vendo o teu sofrimento. Deus está vendo isso que você está passando na sua vida. Talvez você seja uma pessoa que está escrava do vício, escrava de algo que você há muitos anos, há muito tempo, tem tentado deixar, mas você não consegue com as suas próprias forças. Isso tem te corroído por dentro e Deus tem visto o seu sofrimento. Deus tem visto o nosso sofrimento. Deus tem visto a angústia do povo dele. Deus tem visto a angústia, o sofrimento da humanidade. Ora, nós hoje estamos vivendo em meio a uma guerra, onde Israel e Estados Unidos estão ali atacando o Irã e prestes a uma guerra mundial, porque também a Rússia e a Ucrânia estavam guerreando. Eu não sei como está a situação, não sei se estão apaziguados, se já minimizou alguma coisa, mas a guerra continua. E a guerra ali no Irã, Israel, Estados Unidos contra o Irã, estamos aí, nada está resolvido. E quantos são essas pessoas que estão ali
nessas países, nessas nações, sofrendo, angustiadas por conta dessa guerra. Homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas incapazes que não têm condição de correr, de se esconder, porque estão ali numa maca, no leito de hospital, estão mutilados, não tem mais força física para correr. Mulheres, crianças, recém-nascidos, mulheres grávidas estão em meio a uma aflição. Nós aqui no Brasil, pessoas aqui que sofrem com a opressão dos poderosos, daqueles que querem impor as suas vontades, pessoas que sofrem de várias maneiras. E o que resta então para essas pessoas? O que restava então para o povo de Deus era clamar. E diz a palavra de Deus que Deus ele estava ouvindo o clamor por causa dos seus exaustores. Eu quero dizer, meu querido, que Deus tem ouvido a tua oração, que Deus tem ouvido o teu clamor, que Deus tem ouvido o teu choro nas madrugadas. Você, mãe, pai, você, jovem, Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem ouvido o nosso clamor. Sua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, e te anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Nós temos que clamar, meu querido. Muitas das vezes nós clamamos, nós queremos colocar a nossa confiança no fulano de tal, no homem B, C, D, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Muitas das vezes nós achamos que o socorro vem de um familiar, vem de um amigo, ou vem de alguém de alta autoridade, mas o seu socorro, ele vem do Senhor. Quantos são aí as pessoas que hoje no Brasil têm colocado a esperança em homens, em políticos? Quantos são as pessoas que não param mais para pensar e colocam a sua confiança em alguém que não é confiável? Quantos? Muitos irmãos aí não sabem, não perderam o discernimento de espírito e entraram numa furada, confiando em homens, dando a homens poder, exaltando o homem como Deus, adorando ao bezerro de ouro e deixando de buscar o socorro naquele que é o dono da vida. E agora estão aí gemendo, estão padecendo dentro de um presídio, porque foram pela cabeça dos outros, não colocaram o joelho no chão e não pediram a direção de Deus, mas foram levados como marionetes e agora estão padecendo. Mas eu quero dizer para você, se você se ajoelhar, se arrepender, pedir perdão a Deus e começar a clamar, Deus, ele pode te tirar deste cativeiro, dessa situação, mas você tem que se arrepender verdadeiramente. O seu clamor tem que tocar o coração de Deus, para que haja o mover de Deus. E Deus então, meu querido, ele está vendo, ele está ouvindo o seu clamor, o meu clamor, e diz mais: portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, larga, a uma terra que manda leite e mel. Meu querido, Deus, no momento certo, na hora certa, ele vai agir em favor da minha e da sua vida. Ele desceu para chamar a Moisés, para fazer de Moisés um libertador, para ir ali e ter com o Faraó e pedir para Faraó: olha, Faraó, liberta o meu povo. E Deus, aleluia, se você e eu clamarmos, ele desceu. E Deus desceu, meu amigo, não só naquela época ali que estava Moisés, mas Deus desceu, aleluia. Diz a palavra de Deus
que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para libertar o homem da escravidão do pecado. Aleluia! Eu não sei qual o pecado que você tem na sua vida, e nem quero saber, mas uma coisa eu sei: se você pedir perdão a Deus dos seus pecados, Deus vai te perdoar. Aleluia! Porque Jesus Cristo já fez a obra, Jesus Cristo já pagou o preço, ele já desceu a este mundo para nos libertar da escravidão do pecado. Agora depende de você, depende de mim, de aceitarmos esta proposta de libertação através do sacrifício de Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Jesus quer nos libertar, meu querido. Ele quer libertar o homem do engano deste mundo, do engano que tomou conta dessa terra, dos homens mentirosos, dos homens enganosos. Jesus Cristo quer nos libertar dos falsos pastores, dos falsos líderes, dos falsos missionários, dos falsos evangelistas, daqueles que estão ali fazendo de você marionete dentro de uma congregação. Jesus quer nos libertar da mão desses que só querem a lã. Mas depende de você. Depende de se você clamar e pedir a Deus esclarecimento, pedir a Deus discernimento de espírito, pedir a Deus que o liberte. Depende de você. Porque o nosso Deus, ele veio para libertar os oprimidos, os cativos. E quantos estão cativos, meu querido, mentalmente? Quantos estão presos a uma ideologia? Quantos estão presos ali à falácia de homens, a palavras mentirosas, enganosas de homens que estão no poder, ou que querem o poder? Quantos, meu querido, têm usado da palavra de Deus para enganar, para ludibriar? Quantos estão se fazendo aí de servos do Senhor, mas na verdade são espíritos enganadores? Mas eu quero dizer para você, até quando você, filha de Deus, serva de Deus, filho do Senhor, vai se deixar enganar? Deus te deu o espírito de discernimento, meu querido irmão e irmã. Não se deixe ser enganado por pastores mentirosos que só querem o poder, usando você como curral eleitoral para ganhar votos para determinados políticos. Não fique preso, não seja escravo dessas pessoas. Busque a Deus, porque em Jesus, meu querido, nós temos a liberdade. O Espírito Santo nos chamou, diz a palavra de Deus, que aonde está o Espírito de Deus, a liberdade. Aonde você está congregando a liberdade, você tem liberdade de expressar seu pensamento, ou você está sendo oprimido, você não pode expressar o seu pensamento, te impedem, você tem que fazer o que te mandam, porque senão você perde o cargo de obreiro, de presbítero, de evangelista, de missionário, ou seja lá o cargo que for. Porque onde está o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ali a liberdade. Deus não nos chamou para sermos escravos de ninguém, mas nos chamou para uma libertação completa de mente, de espírito, de corpo. Louvado seja Deus. Deus deseja nos libertar. Deus deseja libertar cada um de nós dos nossos pecados ocultos. Deus deseja, mas Ele quer ouvir o seu clamor, o meu clamor. Ele tem nos visto, nós não conseguimos nos esconder dele. Aonde quer que estejamos, os seus olhos estão fitos em nós. Mas você precisa falar, clamar, abrir sua boca e clamar ao Senhor
por libertação. Louvado seja Deus. De maneira correta, de maneira bíblica, de maneira que Deus, aleluia, se agrade. Louvado seja Deus. Meus queridos, eu vejo muitos irmãos hoje clamando aí ao Senhor dentro das congregações, clamando, pedindo a Deus a morte de terceiros, pedindo que Deus faça isso, faça aquilo contra as pessoas. Mas eu quero dizer para você que esse tipo de oração Deus não ouve. Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém, mas Deus nos chamou para sermos bênção na vida das pessoas. Cuidado, meu irmão, se o seu líder, se o seu pastor está te ensinando a amaldiçoar as pessoas, não vá, não caia nessa, não abra sua boca para amaldiçoar os outros, mas abra sua boca para abençoar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz, olha, aquele que te abençoar, Abraão será abençoado, mas aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. O que eu aprendo com isso, meu irmão, é que quando eu amaldiçoo alguém, eu também sou sujeito a estar sendo amaldiçoado. Então, cuidado com as suas palavras, porque aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, clame a Deus sim, por sua libertação espiritual, por qualquer outra libertação que você queira. Entregue a Deus os seus problemas, as suas causas, que Ele é quem vai resolver. Não é fulano A, nem fulano B, mas a Deus. Devemos estar olhando para Deus e entregar nossa vida, nosso destino na mão de Deus. Amém, meu querido irmão? Entregue o seu destino na mão de Deus, porque na hora certa Ele vai agir. Assim como Ele agiu no passado, libertando o seu povo da escravidão de Faraó. Assim como Ele enviou Jesus Cristo para libertar ali os judeus ali daquela época da opressão romana. No caso, os judeus estavam sendo opressos pelos romanos, assim como Deus enviou Jesus para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Ele continua agindo hoje, querendo libertar o homem do mal que há dentro de si, do pecado da escravidão, do mal que há dentro do homem, no ser do homem. Porque a humanidade hoje está caminhando para o abismo. A violência tem crescido, o mal tem dominado os corações, a mente das pessoas. E para isso só existe um antídoto, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se você deseja ser liberto, você precisa clamar por Ele, buscá-lo. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O salmista, ele diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro não está nos montes, não está nos deuses pagãos de pedra, mas está no Senhor Jesus Cristo, meu querido. É dele que vem o meu e o seu socorro, amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai amado, em nome de Jesus nos colocamos em Tua presença e eu te peço, Senhor, visita agora cada pessoa, cada família, cada homem, cada mulher, meu Pai, entra com provisão, entra com libertação na vida deste homem, desta mulher, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Deus, repreenda todo o mal nesta vida, meu Senhor, é o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a nação brasileira. Deus, toma as autoridades em tuas mãos, Senhor. Deus, acampa teus anjos nas fronteiras do Brasil, repreenda toda a potestade do ar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Acampa os teus anjos em toda a extensão territorial do Brasil e neutraliza, paralisa todo o plano diabólico de Satanás
contra a nação brasileira, meu Senhor. Em nome de Jesus, guarda, meu Senhor da glória, o espaço aéreo brasileiro, guarda, meu Senhor querido, o espaço marítimo brasileiro, guarda, meu Senhor, o espaço terrestre brasileiro, toda a extensão territorial do Brasil, meu Pai, em nome de Jesus, e que tudo aquilo que estiverem maquinando, as escondidas, as ocultas contra o Brasil, contra a nação brasileira, Pai, que tu venhas frustrar, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, meu querido irmão e irmã, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus e glória a Deus.